Pode, Hein? pode sim. Então tá, já tá gravado aqui a autorização. Eu não vou nem mostrar minha cara. Vai lá. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Paula e o artigo que eu vou apresentar se chama Metal Injection Molding of Surgical Tools, Biomaterials and Medical Device a Review. Então, traduzindo, é moldagem por injeção de metais de ferramentas cirúrgicas, biomateriais e dispositivos médicos. Uma revisão, onde são 5 autores: Ali Dehan, Pen Yu, Matthew Dargush, David St. John, Maquian, e esse artigo ficou disponível no site Science Direct no dia 27 de janeiro de 2020. Um pouco mais sobre os autores. São todos pesquisadores muito experientes e com muitos artigos publicados na área de metalurgia e de metalurgia do pó e aditivos químicos também para metalurgia do pó e moldagem por injeção. Então, começando pelo Dr. Ali Dehan, ele é PhD em Engenharia de Materiais na Universidade de Deakin e pesquisador da Escola de Engenharia Mecânica e de Mineração da Universidade de Queensland, na Austrália. Ele tem uma longa experiência em pesquisas relacionadas à metalurgia do pó, incluindo pó de titânio e ligas de titânio, moldagem por injeção de metais de ligas de titânio. O Dr. Maquian, ele, por incrível que pareça, ele é PhD em filosofia, mas a formação dele anterior é toda na área de materiais, engenharia mecânica. Ele é PhD em filosofia pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Beijing e é um distinto professor no Centro de Fabricação de Aditivos da Escola de Engenharia em Melbourne, na Austrália. As áreas de pesquisa deles incluem impressão 3D de metais, fabricação de aditivos, metalurgia do pó de metais leves e ligas de titânio e alumínio. O doutor Yu Pen é PhD em Engenharia Mecânica pela Universidade de Singapura e professor do Departamento de Ciência e Engenharia de Materiais na Universidade na República Popular da China, em Shenzhen. Ele já trabalha também associando a parte computacional à parte da engenharia, numa dinâmica computacional de fluidos e transferências de calor. O Dr. David St. John é PhD em Metalurgia Física pela Universidade de Queensland e professor emérito da Escola de Engenharia e Mineração em Queensland, na Austrália. Ele tem inúmeros artigos, livros publicados e a área de interesse dele maior é o processamento e fabricação de materiais avançados. E, finalmente, o Dr. Matthew, que é PhD em Engenharia dos Materiais, também pela Universidade de Queensland, e professor da mesma Universidade de Queensland. Ele também tem interesse na fabricação avançada e projeto e desenvolvimento de dispositivos médicos, todos eles com inúmeros artigos, capítulos de livros e livros publicados, bem qualificados. A revista onde foi publicado o artigo é a revista Tecnologia do Pó. Ela tem o fator de impacto de 5.134 e o Qualis A1 nas áreas de engenharia 2, 3 e materiais, que é aonde esse artigo se encaixa. Essa revista está hospedada no site Science Direct, que é uma plataforma direcionada para publicação e revisão de livros, revistas, artigos de todas as áreas acadêmicas. É a principal plataforma da Elsevier
de literatura revisada por pares. Muito utilizada pela gente, né? Pois bem. Então, O fator de impacto é 5 ponto alguma coisa, tá? é Faltou 5. um ponto ali. Ah, desculpa, professor. Aqui foi um áudio de 5.134. Foi isso que eu. É O porque lá sujeito nem escreveu, está sendo citado. só pelo pensamento, mas é porque não tinha esse ponto lá. De repente, eles são muito bons. Mas eu vou consertar. Começando com algumas considerações sobre o artigo. Esse artigo faz uma revisão analítica da evolução da tecnologia de moldagem por injeção de metais aplicada na fabricação de dispositivos médicos, cirúrgicos, implantes e outros produtos biométricos. O propósito do artigo é discutir a adequação da tecnologia de moldagem por injeção de metais, que a gente vai chamar de MIM, para simplificar, das perspectivas de design e fabricação para a produção de dispositivos médicos biocompatíveis, incluindo aços inoxidáveis, ligas de titânio e ligas de titânio e magnésio. Analisa os avanços recentes na aplicação da MIM no setor médico, também discute os desafios enfrentados na utilização da tecnologia e sugere tendências futuras de pesquisa e uma direção e fabricação de novos materiais, de novas peças, produtos. A seleção de um biomaterial adequado é dependente da aplicação, expectativas e requisitos para o desempenho do material implantado no corpo. Os materiais metálicos encontram aplicações significativas na indústria médica, na forma de implantes ortopédicos, dispositivos médicos, ferramentas cirúrgicas, devido à boa biocompatibilidade dos mesmos. Aqui nessa figura, a gente vê a adequação dos diferentes processos de fabricação em função da complexidade geométrica e quantidade de peças que podem ser produzidas. Então, a gente consegue observar que é possível ver que a manufatura aditiva é a única técnica capaz de produzir peças mais complexas que a moldagem por injeção de metais, mas ela não alcança uma produtividade tão alta. Então, é uma técnica de fabricação que se mostra adequada para a produção de peças com geometria complexa e dimensões pequenas é a moldagem por injeção de metais, que é um processo que combina características atrativas como economia, flexibilidade na seleção de materiais e matéria-prima de baixo custo, da metalurgia do pó, além da alta produtividade. Rapidamente, a gente vai definir as etapas do processo de moldagem por injeção de metais, já que a gente já viu durante a disciplina, não precisa aprofundar tanto, né? Então, resumindo o processo, primeiro a gente tem a seleção do pó metálico e do aglutinante polimérico adequado, que é colocado no misturador de autocisalhamento. Em seguida, é colocado na injetora. Depois é feita a remoção dos aglutinantes por meio de decapagem, que é a química com uso de solventes, e a decapagem térmica, para tirar o resquício de aglutinante que tiver na peça. Por fim, é feita a sinterização da peça, mas, eventualmente, pode ser necessário o uso de um outro processo de acabamento.
mas geralmente são peças com dimensões finais bastante adequadas. Então, essas são as etapas básicas do processo de moldagem por injeção de metais. Então, a seleção da matéria-prima, moldagem por injeção, decapagem química e térmica e a sinterização. História da aplicação da MIM na indústria biomédica. Bom, a MIM é uma tecnologia relativamente nova, se comparada às outras técnicas tradicionais. E se mostrou eficiente na indústria eletrônica, na fabricação de peças pequenas e complexas. Então, o desenvolvimento inicial na década de 20, com a aplicação primeiro em componentes cerâmicos, conhecido como moldagem por injeção de pó, seguido por peças automotivas e armas de fogo. Na indústria eletrônica, com a fabricação de peças menores e complexas. No início dos anos 2000, atividades de pesquisa substanciais e desenvolvimentos foram realizados na aplicação da MIM para a fabricação de implantes e dispositivos biomédicos. Trabalhos concentrados na aplicação de MIM para a fabricação de diversos materiais biocompatíveis, especialmente aço inoxidável, titânio, ligas de cromo, cobalto e molibdênio e ligas de magnésio e ferro. Alguns exemplos de publicações e patentes sobre a aplicação do MIM para a fabricação de componentes biomédicos. Então, aqui eu peguei alguns exemplos que constam no artigo de peças e componentes fabricados pela moldagem por injeção de metais, como tem de titânio nióbio, aço inoxidável, cromo, cobalto, molibdênio, com o efeito da temperatura na sinterização, de sinterização na densidade, titânio, implantes médicos, e titânio, fabricação de implantes porosos. Sim, titânio poroso. Exato. Ok. A situação atual no mercado global de moldagem por injeção de metais é crescente. E nesse gráfico, a gente pode ver que no setor médico, a produção é maior na América do Norte. Com 38%, seguido pelo Japão com 21%, e depois Europa e China com 4%. Para o setor médico. Nessa outra figura, mostra o mercado global nos últimos 8 anos. E faz uma comparação do total do mercado por injeção de metais e o que é fabricado para o setor médico. Então, tem uma linha crescente, porque o mercado está evoluindo para peças cada vez mais complexas, mais tecnológicas. Então, como é uma técnica muito boa na utilização de peças pequenas e complexas, ela está sendo desenvolvida mais. A aplicação do MIM em biomateriais e dispositivos biomédicos. À medida que os custos de materiais e mão de obra para a manufatura médica continuam aumentando, a redução do custo de fabricação de componentes torna-se cada vez mais importante para controlar a questão do custo geral. O MIM se mostra muito adequado
para um grande número de materiais para aplicações médicas, de acordo com os diversos estudos citados nesse artigo, como aço inoxidável, ligas de titânio, cromo, cobalto, e também metais biodegradáveis, como ferro, zinco e ligas de magnésio. Então, ele oferece uma redução maciça do custo de fabricação para a produção em alto volume desses componentes, reduzindo o desperdício de materiais e processos de usinagem. Um excelente exemplo dos benefícios da moldagem por injeção de metais para fabricar uma peça biomédica complexa é um andaime de engenharia de tecido ósseo. Eu não sei se essa tradução está. Scaffold. É andame, mas é isso, quer dizer. Eu vi, eu vou mostrar a foto depois. Eu fiquei com a mesma dúvida também, Ana Paula. A gente que não é bilíngue, a gente sofre. Que é uma arquitetura porosa e permeável do osso humano e fornece suporte de tecido em vivo através da estrutura porosa. Outros exemplos são braquetes ortodônticos, é assim que fala também, não sei. Brackets. Metálicos, ferramentas e instrumentos cirúrgicos, implantes, etc. Equipamentos médicos relacionados. São alguns exemplos de ferramentas já fabricadas pela moldagem por injeção de metais. Eu não sei se está dando para ver direito. Aqui eu tenho ela. Não mudou. Então, aqui nós temos alguns exemplos de ferramentas cirúrgicas em aço inox na primeira figura, na de cima. Tem peças de titânio usadas em cirurgias de joelho, componentes utilizados em máquinas a laser, componentes de aço inox. Tá dando. Outras ferramentas de aço inox. E peças de aplicação ortopédica em geral. Então, todos esses componentes foram fabricados pela moldagem por injeção de metais. Mais alguns exemplos que o artigo traz. Peças de instrumentos de cirurgia minimamente invasivos, fabricadas com MIM de aço inoxidável. Essas ferramentas são feitas de diferentes graus de aço inoxidável, devido à resistência, dureza, excelente resistência à corrosão e facilidade de esterilização. No Brasil, essas ferramentas só tem usinadas. No Brasil? Tem uma aqui, tem uma fábrica aqui em Esteio que faz essas pinças aí de endoscopia. Usinada. Tem uma empresa em Novo Hamburgo também que fabrica, professor. E deve ser bem custoso, né, professor? Tem duas, Porque é aço inoxidável. Dá uma mão de obra terrível para fazer cada pecinha. Mão de obra terrível. Tempo e dinheiro. Exato. E com a tecnologia de MIM, ninguém produz MIM no país. A gente vai ter que fazer uma empresa júnior de MIM. Mais uma oportunidade de mercado. E é uma grande oportunidade de mercado. Mais algumas, essas são fórceps para aplicação médica, usando a técnica MIM também. São fabricadas em titânio e aço inox. O aço é o 17-4PM. Dispositivos de enxágue bucal ortodôntico,
também em aço inox, todas pelo mim. Bloco de corte feito por mim, perdão, por moldagem por injeção de metais de aço inoxidável, usado em dispositivo de cirurgia de substituição de joelho. Guia de corte. Isso. É um componente grande, que é um bloco de corte de quase 450 gramas, e a fabricação pela tecnologia MIM reduziu o custo em 60%. Para a cirurgia ortopédica, aqui é um conjunto de lâminas e anel afastador usado em procedimento de cirurgia da coluna vertebral, também todos fabricados pela tecnologia MIM. E esses dispositivos geralmente são fabricados por usinagem CNC de aço inox ou ligas de titânio. E o MIM reduziu drasticamente o custo sem sacrificar a qualidade e a função do produto. Aparelhos ortodônticos, peças de um sistema de posicionamento dentário ortodôntico. Essa é a tendência a sumir, né? Agora é de plástico, né? Com aquela tecnologia de Invisalign, né? Aham. Você tem um monte de moldeiras que são impressas com impressora 3D, né? Faz não sei quantas, 90, 100 etapas. Troca uma vez a cada 10 dias. Mas é caro, né, professor? 8 mil reais. Deus me livre. Vou ficar com o dente torto mesmo. O setor deixa eu ver, dentário, sei lá, dentístico, foi a primeira grande área de atuação da moldagem por injeção de metais. Essa peça é feita de aço inox 316, com o pó do aço inox de 316L. Isso aí é bem antigo. Nessa figura, vemos implantes dentários de aço inox, também fabricados pelo MIM. Então, no primeiro é o implante, e a tecnologia implementou um melhoramento na biocompatibilidade com um revestimento com um sulfureto, que facilita a remoção, no caso de remoção da peça. E com consequente melhora na qualidade da superfície. Esse implante, ele usa como aglutinante a cera de poliolefina. E é essa cera que melhora a biocompatibilidade. Na figura B e C são recortes do implante. Eu achei muito interessante. Equipamento de entrega de drogas. Essa é a morfologia de matrizes de microagulhas de titânio poroso fabricado por mim, por moldagem por injeção de metais. Muito interessante o uso do titânio, que tem algumas controvérsias que a gente vai ver mais na frente sobre o titânio e o poroso também. Mas essa fabricação facilita a entrega dos fármacos por conta da porosidade, e essas agulhas elas são feitas com muitos poros, então a entrega do fármaco é mais eficiente. Aparelhos auditivos, gancho de metal, elementos de tubo e várias outras peças. Fabricada com aço inoxidável por moldagem por injeção de metais. Também foram fabricados com sucesso, com qualidade de acabamento superior às técnicas tradicionais
com um custo acessível. Stents, implantes de stents. Na figura A é um implante de aço inox 316 e na figura B é um stent de nitinol fabricado pela tecnologia MIM. Antigamente eles eram fabricados por usinagem. Sim, é corte a laser. Exato. Então é bem lenta a fabricação, né, professor? Porque tem que ser feito um a um e são materiais delicados, né, assim, para se usinar. É bem chato. Equipamento específico, né? A gente fez alguma coisa, a gente publicou agora há pouco, semana passada, exatamente ferro puro, stent com ferro puro, para ser reabsorvível. Exato. Por mim, que é. Por você. Por mim e outras pessoas. E a ideia é fazer stent reabsorvível, né? Metálico. E a gente fez com um ligante que a gente desenvolveu no laboratório de biomateriais, que foi baseado com látex de seringueira, as maluquices, né? Mas funcionou muito bem. Funcionou melhor do que o que normalmente se utiliza. O campo para essas pesquisas, eles são muito grandes. No mercado brasileiro praticamente não tem nada disso aí. Que eu Realmente. saiba, não tem injeção, ninguém faz injeção de microinjeção ou injeção de pó metálico, né? Bom, a gente não tem pó metálico, né? Professor, Com alguns ajustes, né? Porque a máquina injetora é a mesma usada por injeção de plástico, só tem alguns ajustes nas matrizes e tal, nas ferramentas. Mas você precisa do pó, o pó é todo importado. Então a gente vai ter que fazer esse pó. Não. O Emerson quer perguntar. Não, professor, só um comentário. Teve uma tese de doutorado que era justamente sobre um stent fabricado por moldagem por essa Injeção de metais. e de stents. Como é que é o nome dele? O professor o Vermute. Sim, ele defendeu há pouco tempo. É com ele mesmo, ele é o primeiro autor. Ah, sim. Uhum. Exato. E não só isso, que a gente consegue fazer tubo também, né? Então, porque o processo de obtenção de tubo para fazer a usinagem posterior e obter o stent aí de nitinol, ele está na mão de poucas empresas, né? Então, se você consegue entrar com um novo processo, você atinge o mercado. E é muito fácil, né? Fazer injeção é relativamente fácil, né? E o ligante que a gente fez consegue fazer tubo. Exatamente. Que é o mesmo que o Vermute usou no trabalho dele. Bom, continuando, os avanços da moldagem por injeção de metais, de materiais metálicos biocompatíveis. Então, houve um avanço drástico da tecnologia em termos de escolha de material, controle de processo e qualidade reproduzível em todos os setores do usuário final. Teve um avanço bem grande no setor, na aplicação de dispositivos médicos, e está se mostrando um processo confiável, com excelente repetibilidade, o que impulsiona o crescimento do MIM na indústria médica. Alguns biomateriais metálicos importantes que são adequados para a fabricação por MIM serão vistos a seguir. Essa palavra ficou bem engraçada nesse trabalho. Então, a moldagem por injeção de metais de aço inoxidável. Enquanto as técnicas tradicionais, como usinagem CNC de tarugos forjados, ainda são a principal tecnologia para a fabricação de dispositivos médicos de aço inoxidável, o MIM já confirmou sua adequação como alternativa econômica.
A economia se dá para alguns dispositivos mais simples que não sejam de titânio, se dá porque a produção é muito grande. Então, dá para fazer uma produção maior, com menos desperdício de material, que ocorre mais na usinagem. Então, é uma produção com menor custo. Uma seleção adequada de parâmetros, MIN, uma alta densidade é facilmente alcançável para componentes de aço inoxidável 316L. Atualmente, a maioria dos produtos de aço inoxidável 316L produzidos pela MIN tem densidades superiores a 98%. Essa alta densidade pode fornecer propriedades mecânicas satisfatórias para qualquer aplicação biomédica. Para biomateriais de titânio, já é um avanço mais lento, mas existe. O titânio é muito estudado por sua aplicação no setor médico. Entre todos os biomateriais metálicos, o titânio oferece vários benefícios distintos, incluindo menor módulo de elasticidade, excelente resistência à corrosão e biocompatibilidade aprimorada. Durante Professor, eu estou lendo porque não tem outro jeito de explicar os avanços ultimamente nos biomateriais. Então, eu peguei os pontos mais importantes lá, e aí a gente vai discutir. Como queira, a apresentação é sua. Tá bom. É porque fica estranho. Durante as últimas décadas, muitos pesquisadores estudaram a aplicação do MIN para fabricar implantes de titânio e dispositivos médicos, mas o progresso ainda tem sido lento. A atividade comercial estabelecida, muito limitada para a fabricação de implantes de titânio, por moldagem por injeção de metais, principalmente devido à necessidade de usar o pó de titânio esférico de baixo teor de oxigênio, fino e caro. Então, a pouca evolução nessa tecnologia com o uso de pós de titânio, por isso que tem muitos estudos sendo feitos, é por causa justamente da alta reatividade que o titânio tem com o oxigênio. Então, precisa ser um material mais trabalhado, com mais aditivos e aglutinantes específicos, o que não diminui o custo de produção como é esperado. O crescimento do mercado para componentes gerais de titânio, fabricados por MIN, mostra que o interesse no uso de pós de baixo custo está aumentando. Já foram criadas normas pela ASTM, 2 normas, para a aplicação da moldagem por injeção de metais na fabricação de implantes com ligas de titânio e titânio puro, comercialmente puro. Já existem 2 normas. Estudos, esse estudo aí específico, estudos relataram a fabricação de um implante de parafuso ósseo de liga de titânio para fixação e reparo de um eixo de cova quebrado. Esse é um protótipo feito nesse estudo. São algumas observações sobre o titânio na aplicação do MIN que precisam ser feitas. A alta reatividade do titânio com oxigênio e carbono ainda requer consideração especial durante o processo MIN, incluindo a necessidade de um sistema de aglutinante especializado. Essa tecnologia também oferece propriedades de fadiga significativamente mais baixas, em comparação com outros métodos de fabricação. Mas técnicas de pós-processamento, como o shot peening, promovem o aumento da resistência à fadiga.
Então, nessa figura é o protótipo do parafuso ósseo e o implante habitual posicionado na segunda vértebra. A aplicação dessa tecnologia ainda tem um pouco de resistência, principalmente nos implantes de suporte, que precisam de uma resistência mecânica alta. Então, são esses estudos que estão sendo feitos, que uma peça, um dispositivo fabricado por usinagem, por exemplo, ele fica todo completo, assim como eu falo. Enquanto a moldagem são as partículas aglutinadas, interizadas, então ainda não tem a devida resistência mecânica que requerida por certos implantes. Nessa figura, o efeito do shot pin na qualidade da superfície, falado anteriormente. Então, diminui a rugosidade da superfície, melhorando o acabamento final. E a deformação plástica, que aumenta a resistência mecânica também. Ana Paula? Oi. Com licença, desculpa. Mas, assim, no caso, esse aí seria para aplicação biomédica, né? Não seria melhor ele ser rugoso, então? Depende da aplicação. Nesse caso dessa peça, eu acho que Melhor que seja liso, né? é necessária maior resistência mecânica. Então, ela foi feita pelo shot pinning. Certo. E aí só vai aumentar a resistência na superfície, né? Porque no interior você está cheio de poro ainda, né? Cheio. Sobra uma certa quantidade de poro. É o grande problema do processo de injeção de pós-metálico, na verdade de sinterização, né? É que sempre sobra uma certa quantidade de porosidade. Exatamente. Certo, obrigado. E aí até, desculpa também pelo, já acho, complementando também, justamente essa questão de mudar a superfície, visando especificamente também o desempenho em fadiga, né, desse implante, por isso que também é importante mudar a questão da rugosidade, deixar uma superfície... Melhora um pouco, né, mas mesmo assim tem o poro interno, né, que também vai ser ruim para a fadiga. Pois é. Todos são concentrações de tensão, né, professor? Pode me ajudar, gente, me ajuda aí. E abaixa a resistência mecânica, né? Que você está reduzindo a área aí também de qualquer forma, né? Você tem concentrador de tensão e redução de área. Professor, Então, oi. só aproveitando também, desculpa, Ana Paula, e essa sinterização ela não envolve pressão, né? Para você reduzir essa porosidade. Porque eu fiquei imaginando nesses tipos de peças, por exemplo, tubos ou. É uma sinterização só por temperatura, é isso? É uma sinterização só por temperatura, mas a moldagem é em diferentes pressões, também é feita moldagem a vácuo. Então, cada peça requer um tipo de fabricação diferente, de parâmetro diferente. Depende do fim, o objetivo daquela peça, o uso final daquela peça. É que se fazer o que o Matheus está falando é fazer por sinterização, prensagem isostática quente, né? Ah, sim. E aí é Já é legal. outro processo, já. Só que é caro pra caramba. E é um processo adicional que, em alguns casos, é utilizado para melhorar as propriedades. Mas não em todos, por causa que o preço sobe muito. Fica meio inviável. E no caso do objetivo desse estudo, além de manter a qualidade, para demonstrar que, usando essa tecnologia, existe um aumento de produtividade, porque produz mais peças, e que a qualidade não seja sacrificada, principalmente nas propriedades requeridas para dispositivos médicos. Tem muita coisa já sendo usada, mas os implantes que requerem mais resistência mecânica, esses estão sendo mais estudados atualmente, que ainda não atingiram os requisitos. Não é isso, professor? Isso aí. Aqui alguns biomateriais de titânio, alguns exemplos de liga já produzidas
pela moldagem por injeção de metais. Então, já tem estudos, tem patente de técnicas de fabricação, algumas ligas já estão podendo ser feitas, mas o que existe hoje, de acordo com o artigo de revisão, o que existe mais são protótipos e pesquisas. Na área do titânio ainda está um pouco lento a evolução. Agora falando um pouco do titânio poroso. Essa micrografia, onde está escrito 100, é MEV. É de amostra de titânio poroso, fabricado com a técnica MIM e suporte de espaço. Na figura A porosidade de 42%, na B de 52%, na C de 62% e na D de 72%. Revestimentos porosos aumentam a rugosidade da superfície do implante, proporcionando maior estabilidade e promovendo a osteointegração. A estabilidade que se fala no caso daquelas peças tipo andaime de suporte mesmo, né, professor, para poder promover essa osteointegração. Aqui outra peça de titânio poroso, é um implante espinhal de titânio fabricado com o processo de 2 componentes, na letra A. Na letra B, a colocação do implante após a cirurgia, e na C, a microestrutura de uma seção transversal, mostrando boa união entre as partes porosas e densas. Eu vejo essas coisas, eu ainda fico bem impressionada, porque é um mundo bem novo para mim. Nessa foto, um implante dentário de titânio poroso fabricado por moldagem por injeção de metais. Então, esse tipo de implante, ele tem partes porosas e partes densas. E são projetadas justamente para promover um rápido crescimento do tecido, aonde for mais necessário. Então, por isso, diferentes níveis de porosidade em algumas peças, fabricadas desse jeito, com esse objetivo. A Emily quer perguntar. Eu queria perguntar quanto a essas diferenças de porosidade, ao que se deve isso? É algo do processo produtivo, do tipo de aglutinante? Como é que é regulada essa porosidade? Olha, eu não vi no artigo explicitamente dizendo como se faz, como é feito o projeto dessa diferença de rugosidade. Mas lá só diz o objetivo final, do porquê. O professor pode explicar para a gente melhor como é que é. É assim, ó, não tenho a mínima ideia. Ah, não estou dizendo lá, está dizendo só o objetivo final. Ele pode ter sido feito em 2 partes, né? Injetou, daí você coloca a peça, injeta novamente. É porque ele justificava, né, essa perda aí da fadiga pela porosidade, e depois ele apresenta vários níveis de porosidade. Eu fiquei na dúvida, como é que são regulados esses níveis? Então aí, ou ele coloca alguma coisa dentro, ele pode até colocar, por exemplo, uma espuma, né? São bem diferentes essas coisas, para poder fazer a injeção e ficar o material lá dentro, depois sair durante o processo de oxidação. O molde pode ser diferente, né? Ou injeta 2, né? Injeta em 2 pontos diferentes, sei lá eu. Aglutinantes diferentes. Exatamente, para dar mais poro. Tá bem, obrigada. Então, resumindo, não sei. Eu também não sei, depois eu não vou pesquisar. Naquele caso que estava requerendo a diminuição da porosidade da superfície, foi para aumentar a resistência à fadiga. Nesse caso, como é um implante dentário, é bom
que aconteça uma integração, um crescimento de tecido para firmar o implante, né, na boca. E os diferentes, lá está justificando que os diferentes níveis de porosidade nesse implante é justamente para que a integração seja maior na parte mais importante, na que necessita. Não precisa ter integração nas outras partes, só nessa. Mas eu não sei como eles fazem isso. Mais na frente a gente vai aprender, o professor vai ensinar para a gente. Aqui é um exemplo de implante dentário também, com um núcleo denso e o revestimento externo poroso, que é outra maneira agora, um projeto diferente de fabricação desse tipo de implante, para promover também a integração com o tecido, mas não precisa ser nele todo, só na superfície, só na parte realmente necessária. Eu achei bem interessante isso aqui. Provavelmente aí, e talvez no outro também, é assim, você faz a parte sólida primeiro, né, faz a sinterização, depois retorna e injeta novamente. Aí sinteriza novamente. Pode ser que seja assim. A referência que tem lá daquele anterior é do German. O German é um livro mais genérico, aí também não dá ideia, desse aí. Essa referência é do German, ele não tem, é um livro mais genérico, ele não fala especificamente como é que é feito, né? Mas pode ter sido feito em duas partes, né? E uma porosa e outra não, e depois você junta as duas e sinteriza, né? Ou sinteriza e depois põe a outra e injeta, né? Pode, Tem mais uma alternativa. trabalho para casa. É. Na próxima aula, vocês me dizem como é que é feito. Não, você que tem que descobrir. Aqui, o implante com núcleo denso. Essa eu achei uma técnica bem inteligente, que às vezes a gente pensa, por que eu não pensei nisso antes? Bem mais eficiente, né? Se for na estabilidade do implante. Gostei dessa. Também temos ligas biomédicas com memória de forma, feitas com a tecnologia MIM. Nesse caso, foi utilizado pós pré-ligados de nitinol para evitar a reação exotérmica entre os pós de titânio e de níquel. Então, são grampos biomédicos de liga de memória fabricados pelo processo MIM. Na letra A, na figura A, tamanho do detalhe básico. Então, aqui tem a figura e aqui, na sequência, vai mostrando que a mudança de temperatura, que é o princípio da memória de forma, né? Vai deformando ela e a uma certa temperatura ela fica no formato que a gente quer que ele fique. Também bem interessante. Então, na temperatura do corpo, já que é quando certa tem que ser 37 graus, ela fica no formato esperado. Fabricado também por mim. Aqui, como o professor tinha falado também, tem implantes de metálicos biodegradáveis. O MIM tem potencial para ser usado como uma técnica de fabricação adequada para implantes metálicos biodegradáveis, feitos de liga de magnésio, ferro e zinco. No caso, para um implante biodegradável, não deve requerer uma resistência mecânica, né? Já que ele vai se degradar, não deve ser nenhum implante de suporte, né, professor? Por isso Sim, que... a resistência não é muito grande. Então, é perfeito. Magnésio. Semelhante a outros metais, a metalurgia do pó pode ser uma abordagem apropriada para a fabricação de implantes de liga de magnésio. No entanto, a forte afinidade do magnésio pelo oxigênio é um grande desafio para qualquer rota de IPM.
Depois eu vou ver. Processos especiais de moldagem por injeção de metais foram projetados como técnicas potenciais para a fabricação de pequenos implantes de magnésio biodegradáveis e intricados com alta reprodutibilidade. No intricados, ele está dizendo complexos, é que a tradução fica meio estranha às vezes. Por último, dos materiais, temos o ferro, que é um metal biodegradável com propriedades mecânicas semelhantes às do aço inoxidável 316L. O ferro é ainda mais biocompatível do que outros metais degradáveis, como o magnésio, e é conhecido por ser um elemento essencial no metabolismo do corpo humano, incluindo no transporte, ativação e armazenamento de oxigênio molecular. A metalurgia do pó do ferro é direta, portanto, o MIM oferece uma solução viável para a fabricação de implantes de ferro biomédicos geometricamente complicados. Algumas tendências futuras e observações finais. Ficou claro na literatura, de acordo com o artigo, que os pesquisadores tentaram melhorar a adequação do MIM para a fabricação de implantes e dispositivos biomédicos porosos e densos, e que muitos produtos têm propriedades e desempenho aceitáveis para o uso em ensaios clínicos. O titânio e suas ligas representam desafios para a fabricação por MIM, devido à alta afinidade com impurezas, especialmente oxigênio e carbono. A pesquisa está madura o suficiente para avançar em direção à fabricação industrial e o uso clínico de implantes fabricados por MIM. Graças à alta densidade sinterizada, a maioria dos biomateriais fabricados por MIM tem propriedades mecânicas estáticas comparáveis àquelas fabricadas por métodos convencionais, como fundição ou forjamento. Eu não vi nenhum contra na pesquisa, né? Porque é uma pesquisa bem ampla de revisão. Foi um estudo profundo e bem embasado, com análise de 143 artigos, numa cronologia de 1990 a 2019, 3 décadas, como eles dizem no artigo, tornando explícita a evolução das pesquisas relacionadas à aplicação da tecnologia de moldagem por injeção de metais na fabricação de materiais biomédicos. Então, eu achei uma boa pesquisa. Eu também entendo que essa pesquisa define pontos, esse artigo define pontos de interesse para novas pesquisas, a fim de definir a MIM como um processo de fabricação eficiente de materiais no setor biomédico. Ela deixa claras lacunas e o que ainda tem que ser aprofundado a nível de pesquisa. Fez um mapeamento do progresso das pesquisas relacionadas, impulsiona estudos para aprimoramento de pós de titânio menos reativos, esse é o mais importante, que está empacando a evolução da utilização do MIM com o titânio, e abre um leque de novas oportunidades de pesquisa. Então, a gente lê esse artigo de revisão, a gente vê o tanto de coisa que ainda tem para aprimorar e para entender, né? Para melhorar. Para trabalhos futuros, eu acho que uma pesquisa direcionada no desenvolvimento de materiais biomédicos de titânio e suas ligas, para serem utilizados no processo MIM, e estudos que produzam a acreditação de implantes fabricados por moldagem por injeção de metais, já que a maioria deles, sem ser só dispositivos, ferramentas, então, na parte dos implantes, existem muitas pesquisas que estão ainda nos protótipos. Então, acho que tem que ter mais estudos para fazer mais artigos para poder fazer a acreditação dos implantes para que eles consigam
começar a serem utilizados com credibilidade, com confiança. Ai, meu Deus, muita conclusão. Então, finalizando as conclusões, a tecnologia tem capacidade para atender os requisitos dimensionais e de propriedade dos materiais, de instrumentos e dispositivos médicos, conforme demonstrado por aplicação de protótipos. A tecnologia também mostrou o potencial para produzir materiais de implantes porosos. No entanto, avaliações detalhadas são necessárias para biomateriais moldados por injeção de metal, para ganhar aceitação como implante. A tecnologia também pode ser usada como uma técnica de produção econômica para novos projetos. E, finalmente, espera-se que o desenvolvimento contínuo e saudável de matriz do metal por, isso aqui é manufatura aditiva, reduz ainda mais o preço do pó do metal e o fornecimento de matrizes complexas e multifuncionais, de modo a permitir produtos fabricados mais acessíveis por moldagem por injeção de metais. Obrigada, finalmente terminou. E desculpa a todos. Podem perguntar.